Olá, meus queridos, tudo bem? Olha, sejam muito bem-vindos. Nós preparamos uma maratona de workshops gratuitos para vocês. Eu sou Rosângela Pinheiro, sou mulher, esposa, mãe, avó, empreendedora e sou a idealizadora da Escola Toque Natural. E sou especialista técnica nessa área da beleza há mais de 30 anos. Olá pessoal, eu sou a Michele Fernanda, sou mulher, esposa, mãe, filha e também empreendedora da área da beleza. Sou diretora comercial e também especialista técnica aqui da Escola Toque Natural. Oi gente, meu nome é Rinele Fernanda, eu sou tudo isso que elas mencionaram. Sou mãe, sou mulher, sou esposa, sou filha, empreendedora e diretora de estratégias da Toque Natural. Então, pessoal, como a Rô já falou, nós preparamos uma maratona de muito conhecimento para vocês, com o propósito de contribuir e ajudar a vocês empreender no mercado da beleza. Os nossos especialistas também estão junto conosco em um duelo, trazendo muito conhecimento para vocês. Então pegue aí, papel, caneta, anote tudo, todas as ideias que vierem, todos os insights, ok? Porque vai estar muito interessante. Então vamos lá, gente. Nós fizemos uma enquete perguntando qual era o assunto de interesse de vocês. E tivemos muitas, mas muitas votações buscando o assunto empreendedorismo. E não tem como, né, falar de empreendedorismo se a gente não fala da história da Toque Natural, não é mesmo, mãe? Exatamente. E aí eu vou contar um pouquinho da nossa história, de como iniciou essa empresa, como nasceu esse nome, mas eu não vou focar muito, porque o intuito aqui é realmente focar, né, no empreendedorismo. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que nem sempre a gente tem que começar, né, com investimentos, mas sim idealizando um sonho, né, e colocando ele em prática, e fazendo ele acontecer, ele se tornar realidade. Na verdade, só interrompendo a minha mãe um pouquinho, você começou bem pequenininha, né, mãe? Porque quem vê a estrutura hoje da Toque Natural, imagina que a gente começou com esse porte. Não, gente. Minha mãe começou bem pequenininha em uma sala, né, mãe? É verdade. E esse pequenininho era pequeno mesmo, gente, porque eu nem fazia parte dessa área, não trabalhava nessa área, eu era contadora. E tudo começou, né, com a vontade de mudar, de mudanças mesmo, de uma realização de eu sentir que é aquilo que eu gostaria de fazer, aquilo que eu queria fazer. Então, eu peguei meu esposo, conversei com ele, e ele achou que era interessante realmente mudar, porque se eu não estava feliz com o que eu estava fazendo antes, então era hora de mudanças. E ele é meu cúmplice em tudo, gente. Aí ele me ajudou, ele fazia as montagens. Antes também eu comecei, por exemplo, como técnica de produtos de uma empresa aqui da Vitaderm Minas. E eu era vendedora e eu era excelente vendedora. Mas eu não queria ser a excelente vendedora, eu queria ser a excelente especialista nessa área. Ô mãe, só te interrompendo mais uma vez, eu lembro que você sempre contava que via aquelas mulheres bonitas, elegantes, andando de branco, que foi o que te chamou a atenção. É verdade. Vocês vão conhecer melhor e com mais detalhes até sobre a nossa história, né, que nós podemos disponibilizar futuramente para vocês. Mas realmente me chamou muita atenção as mulheres todas de branco e muito bonitas, muito bem maquiadas, de salto, tipo 8 horas da noite. Elas chegando de um congresso que passou o dia inteiro. E era isso que eu queria para a minha vida. Eu não queria mais estar sentada, né, atrás de uma mesa, de um escritório, mas eu queria viver aquilo, estar sempre elegante, sempre bonita, toda de branco. Agora eu ando mais de roxo, tá, gente? Mas... e vou contar para vocês o porquê também. E a gente começou pequeno, né? Mas nessa trajetória toda, as coisas foram crescendo. Mas crescendo por quê?
principalmente porque a vontade, a garra, nós trabalhamos muito, meus filhos eram pequenos, eu deixava em casa, às vezes com a minha mãe, com sogra e tal, e saía para a batalha. Então, a gente determinei que um dia eu iria ser grande. É muito interessante que eu comecei com uma sala. Lá eu atendia depilação, massagem, estética, já fazia design de sobrancelha. Naquela época a gente não chamava de micropigmentação, e sim sobrancelha definitiva. E já fazia esses trabalhos todos. E quando eu resolvi mudar de ambiente, porque a coisa já estava funcionando muito bem, começou as pessoas chegarem, e eu achei que estava na hora de mudar e de ir para um outro espaço maior. Mas sabe o que eu acho interessante? Que todo mundo pergunta, você tinha dinheiro para investir naquela época? Ah, gente, se eu falar para vocês que eu não tinha dinheiro, por quê? Quando eu era vendedora técnica, eu ganhava muito bem. Mas eu não tinha conhecimento financeiro, não tinha um conhecimento administrativo, e tudo que eu ganhava eu gastava. Isso é até importante frisar para vocês nessa área do empreendedorismo, que existe uma diferença muito grande entre empreendedor, administrador e técnico. Né? Porque o empreendedor é aquele inovador, é aquele que tem as ideias, igual a Rosângela teve as ideias dela, né? E hoje a Toque Natural é o que e é aquele que coloca em prática, né? O administrador é aquele que planeja, que tem tudo muito organizado. É o que ela falou, que ela começou e ela não tinha esse planejamento, ela não tinha essa organização, né, mãe? Verdade. Nem de processos e nem financeiro. E ela tinha a técnica, né? Porque a técnica é você pegar para fazer, é colocar em prática, né? Então, a Toque Natural hoje é o que é porque a Rosângela agregou essas três funções, né? Ela é empreendedora, ela se tornou uma administradora e ela já era a técnica, né? Então isso agregou na empresa e isso faz toda a diferença para que uma empresa tenha sucesso. Exatamente isso, Rinelli. Eu vi que não somente ter conhecimento técnico, mas é lógico que é muito importante, porque eu até fui me aprimorando, aperfeiçoando para virar uma especialista na área. Mas nós precisamos de pessoas, né? E trazer pessoas para poder agregar mais conhecimento em relação a essa parte financeira, administrativa, porque não dá para a gente abraçar tudo, né? E no início é até mais tranquilo, né? Quando a gente está começando, igual foi com você, é necessário. Aí a gente tem que buscar esse conhecimento. Mesmo quando a empresa cresce, você como linha de frente da empresa, você precisa ter um conhecimento. Mas você precisa de pessoas que venham agregar. Pessoas, às vezes, que tenham mais conhecimento do que você para agregar valor dentro do seu empreendimento, né? E é isso mesmo, porque quando você traz pessoas, nós vamos crescer, né, de uma maneira mais tranquila, tá? Porque aí eu vou focar, né? Nós podemos focar na técnica, focar no que eu estou fazendo, no que eu tenho de melhor, né? E essas pessoas vão fazer a parte delas. E as empresas vão estar, né, crescendo e fechando com chave de ouro, porque é isso que nós precisamos. Agora, gente, é fácil? Não é fácil. Eu falo por experiência, porque a gente é o nosso convívio. Enfrentamos muitos desafios, nossa, mas demais, na verdade. Mas nós temos visão. Hoje nós temos planejamento, nós buscamos
buscamos conhecimento, nós somos bem resilientes, na verdade. Exatamente. Quando a gente fala de resiliência, gente, isso daí é muito importante. Sabe por quê? A resiliência é você não desistir no primeiro impacto. Exatamente. Porque empresa, gente, não é brincadeira, é jogo de gente grande mesmo. Exatamente. Então, assim, você vai deparar com vários desafios. Então, agora a gente aprendeu muito, né? Porque a gente veio adquirindo muito conhecimento. E uma das coisas que a gente aprendeu é a regrinha 10-90. O que é essa regrinha 10-90? 10% é o que nos acontece, 90% é o que nós vamos fazer para reverter essa situação. E hoje nós usamos essa técnica, porque a gente não desespera mais. Eu lembro muito bem que a minha mãe, no início, né, mais eu e a Rinelli nessa área administrativa, acontecia algo e a gente ficava desesperada, não é verdade, Rinelli? A gente chorava e pensamos várias vezes em desistir. E aí minha mãe falava assim, não, gente, calma, porque minha mãe sempre foi uma pessoa bem serena, bem tranquila. Eu chegava naquele momento de desespero e elas lá dentro da sala trancadas, ai, como vai ser? Eu falava, gente, calma. Elas, mãe, você é muito tranquila. Mas não é a questão de ser muito tranquila. A questão é de acreditar naquilo que nós apostamos, né? Acreditar que tudo vai dar certo e ao invés, eu sempre falo isso, que ao invés de preocupar, nós temos que ocupar a nossa mente em buscar soluções. Exatamente. E aí as coisas acontecem. E um ponto crucial pra gente foi uma vez que meu pai chegou, reuniu a gente e falou o seguinte, comigo e com a Michelle, quando ele viu aquele desespero todo, né? Falou assim, olha, eu prefiro ter vocês do que ter a empresa. Então vamos acabar com isso. Imagina o impacto que nós tivemos com essa fala dele. É porque já estava afetando a saúde de vocês, né? A minha não, porque eu sempre fui muito em paz, muito tranquila, viu, gente? Mas nós, né, a gente tem um perfil mais dominante, eu e a Rinelli, e a gente levava isso pro lado muito da emoção, né, Rinelli? Exatamente. E foi daí que a gente buscou conhecimento. E aí a gente foi buscando, né, aprimorar, muita coisa, gente, mas muita coisa mesmo que nós passamos, vocês não têm noção. E continuamos passando. Só que agora a gente enfrenta a situação de uma forma totalmente diferente, né? Porque é até bíblico, né? Na Bíblia fala assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então vamos pegar essa passagem aí. Deus não fala que a gente não vai ter aflição, porque ele fala, no mundo tereis aflição. Ele não fala quando tiveres ou se tiveres, ele fala que a gente vai ter. Então é o que a gente já colocou na nossa mente o seguinte, a gente tá com um desafio hoje, beleza, vencemos ele, amanhã vai vir outro, depois de amanhã vai vir outro, né? Vocês já ouviram as pessoas falando assim, que o empresário ele vive numa panela de pressão a ponto de estourar toda hora? Exatamente, é isso mesmo. Né? Então assim, e complementando essa passagem, Deus fala assim, mas tem de bom ânimo, aí depende de quem? De nós, né? A nossa ação. Aí ele complementa, pois eu venci o mundo. Então o que a gente aprendeu com isso? Que quando a gente não ganha, a gente não perde, a gente aprende. Isso então, mesmo. a gente com essa consciência hoje, a gente não sofre diante das situações. A gente sabe que a gente vai vivenciar aquilo ali está servindo de aprendizado, de crescimento, amadurecimento para nós, porque a nossa vida é assim, não é verdade? É uma escada, a gente vai subindo degrau por degrau. E ali a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, a gente vai fortalecendo, né? Então a gente tomou isso pra gente hoje. A gente não desespera com situações nenhuma mais, né? E nós não deixamos que as situações hoje, né, nos aflijam de tal maneira, porque não é a condição. Nós temos que aprender que não é a condição, e sim a disposição de fazer, de ir e realizar. E acreditar, porque eu creio que Deus existe e que Ele é fiel. Mesmo vocês já devem ter visto que eu sempre uso Deus é fiel, porque realmente Ele é. E Ele faz acontecer quando você quer. E é um plantio, né, gente? Aquilo que a Rosângela falou. Ela falou que ela não tinha condições financeiras, mas ela investiu nela, ela investiu no conhecimento dela e ela foi crescendo. Então, ela sempre fala essa frase mesmo, não são as suas condições e sim as suas decisões
que vai te mudar, que vai transformar a sua caminhada mais leve. É porque no nosso dia a dia a gente sempre vê e a gente sempre escuta, conversando com as pessoas mesmo, elas falando, não, eu não tenho condições de fazer isso. Mas a gente tem que começar com pouco mesmo, né? E às vezes esse pouco vem limitando as pessoas, porque às vezes o que é pouco para você é muito pro outro, né? Então, por exemplo, se a Rosângela hoje não tivesse começado no pouco, com pouco dinheiro, com pouco espaço, hoje a Toque Natural seria o que é, né? Hoje a gente estaria transformando, sendo um canal de bênçãos na vida das pessoas. Hoje, destinos estariam sendo transformados com o que a gente planta aqui dentro, com a semente que a gente dá para os alunos. Não seria, né? Então a gente não pode deixar que o pouco nos limite, né? E é muito interessante, Nelly, porque idealizar um sonho, fazer com que ele aconteça, a realização, e eu nunca pensei só para mim. Tanto que eu comecei essa trajetória e vocês eram pequenas, né? E olha só, vocês cresceram, né? Vieram e juntaram-se a mim, né? E hoje vocês fazem maravilhas aqui dentro, fazem as coisas acontecer também. E a preocupação nossa não é só pra gente, tá? Como a Rinelli falou, esse plantio, essas sementes, né? Porque nós queremos que todas as pessoas que passarem por aqui realmente tenham sucesso lá fora. Eu sempre falo com os alunos que a primeira coisa que eu faço ao me levantar é abrir a minha janela. Pode estar sol, chuva, o tempo pode estar, né, feio do jeito que ele estiver, mas eu sei que existe um Deus maravilhoso por trás disso tudo, e eu agradeço a Ele e peço bênçãos para todos aqueles alunos que já passaram por aqui, que estão para chegar, e aqueles que estão presentes. E não só para toda a equipe também, porque a equipe Toque Natural faz parte também. Nós falamos é uma empresa familiar, mas eles também fazem parte da família. Isso aí tudo se resume em quê? Propósito, né? Porque também a gente vê que muitas pessoas montam uma empresa falando assim, nossa, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ter dinheiro, e foca no dinheiro e esquece as outras coisas, né? O dinheiro, gente, ele tem que ser consequência. Dinheiro é bom? É necessário? Sim, ele potencializa muitas coisas na nossa vida, mas ele não tem que ser o principal, ele tem que ser a consequência. O principal de tudo é o propósito, né? Porque quando a gente tem propósito, a gente faz com amor, a gente faz com prazer, a gente tem aquele prazer. Hoje você falar aí com uma pessoa assim, quantas vezes eu já escutei, né? Quando dá a musiquinha do Fantástico no domingo, nossa, eu fico num desânimo, porque segunda-feira eu tenho que trabalhar. E quando você tem um propósito por trás de tudo, você nunca pensa assim. Ô Rinelli, aproveitando o gancho aí, essa musiquinha do Fantástico, gente, me dava uma depressão quando eu trabalhava no escritório de contabilidade, vocês não têm ideia. Eu já ficava assim, meu Deus, amanhã é segunda-feira. E olha só, depois que eu entrei para essa área, porque eu vou te falar, essa área para mim assim, é de paixão. Eu sou apaixonada com a área da beleza. E eu me formei, me transformei numa especialista e não paro de me atualizar. Já sou avó, as pessoas falam assim, Rosângela, você agora vai aposentar? Não, eu só diminuí um pouco o ritmo, porque agora eu também quero ser avó. Mas eu tenho minhas filhas aqui para cuidar de tudo e tenho uma equipe maravilhosa. Mas é tão interessante que isso já não me faz mal nenhum mais, porque eu amo o que eu faço. Então, a segunda-feira para mim, a terça, a quarta, os dias para mim são abençoados, são de vir para cá, igual eu vinha direto, ficava muitas vezes de 10 da manhã às 22 horas. E assim, quem me via às 22 horas achava que eu estava chegando para trabalhar, porque eu não mudo. Eu vou atender meus clientes, eu vou atender meus alunos da mesma forma que eu levantei pela manhã, com o mesmo sorriso, com a mesma empolgação, mesmo estando cansada, porque eu só sinto esse cansaço depois que eu chego em casa. Mas aí quando eu falo que estou muito cansada, sabe o que eu faço? Tomo um banho, me renovo. Aí meu marido fala assim,
Mas você não estava cansado? Às vezes eu vou fazer um bolo, vou fazer um jantar, e é assim que funciona. Gente, é isso que a Rosângela falou, tudo fica muito mais prazeroso. E voltando nesse ponto de empreendedorismo, essa é a vantagem de você ser empreendedor. Tem desafios? Tem demais, aquilo que a gente falou. Se a gente fosse contar tudo que a gente a nossa experiência, tudo que a gente já passou aqui na Top Natural, nós vamos contar, né? Nós vamos contar ainda. Daria um livro, não daria? Não, vai dar um livro. Vai dar um livro. Porque foram muitos desafios, mas a gente permaneceu. E essa é a virtude do empreendedor, é permanecer. É você, resumidamente, tudo que a gente falou, é você ter a visão, planejar e executar e permanecer, gente, não desistir no primeiro momento. Gente, e uma coisa que é muito importante é a questão do equilíbrio, tá? Porque a nossa vida ela é feita de vários pilares, ela é composta de vários pilares. Família, filhos, saúde, pilar intelectual, pilar emocional. A gente precisa ter um equilíbrio nisso tudo aí, igual eu falei anteriormente, não é só dinheiro, né? Então, assim, a gente precisa ter um equilíbrio disso tudo aí, porque não vai ter peso. Aí você vai levar a vida mais leve, você vai levar tudo de maneira descomplicada, entendeu? E a gente precisa, nós somos seres humanos, a gente precisa desfrutar, a gente precisa descansar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter os momentos em família, a gente precisa criar memórias. Isso faz bem para nós. Então nós precisamos ter tempo para todas as coisas. E como nós falamos no início, né, com a nossa apresentação, nós somos mulher, mãe, esposa, né? Tem que ser amante do marido, não é verdade? E ainda eu já sou avó e eu amo estar com meus netos. Então, assim, hoje o meu tempo com meus netos é assim, para mim é muito prazeroso. Não, vamos dizer que não posso nem comparar, tá? Porque comparar com a área que eu atuo, não vou comparar porque eu amo as duas coisas, eu sou apaixonada por tudo isso. E é exatamente isso, pessoal. A gente quis trazer, né, nesse bate-papo um pouquinho da nossa experiência. Não estamos falando que você tem que fazer o curso e já empreender. Não, gente. Isso daí vai de pessoa para pessoa, tá bom? Porque às vezes você vai fazer um curso e vai começar a atender na casa das pessoas, você vai fazer parcerias, então existe várias possibilidades. É muito complicado a gente falar assim, empreende. Não, isso é de cada pessoa, tá? Isso é um passo a passo, isso é um plantio, tá? Agora vai de você. Você tem que ver o que é melhor para você, porque existe sim vários benefícios em ser empreendedor, mas existem desafios e você está preparado para vivenciar tudo isso que a gente compartilhou com vocês? Então é muito importante você se autoconhecer. Tá bom, pessoal? Gente, eu creio que a gente passou um pouquinho, nós procuramos passar um pouco da nossa essência para vocês. Eu creio que a gente contribuiu bastante nessa área do empreendedorismo, né? A gente vai deixar uma enquete para vocês falarem qual tema que vocês querem mais a fundo, mais detalhes, porque nós falamos amplamente, no geral, né? E agora a gente vai começar a falar especificamente. Vamos falar de resiliência? Vamos, nós vamos pontuar para vocês algumas situações que nós já passamos, que nós tivemos que ser resilientes, né? Vamos falar de planejamento? Vamos mostrar para vocês nossas planilhas de planejamento, como que a gente planeja o nosso dia a dia, como a gente planeja a nossa semana, o nosso mês. Então, detalhadamente nós vamos falar com vocês sobre cada item do empreendedorismo. Então, nós vamos deixar a enquete para vocês votarem o que querem ver primeiro, ok? Veja bem, tudo isso que nós falamos aqui, das nossas experiências, da minha vivência, do início, né? Foi para poder ajudar um pouco, né, para vocês, para que possam não somente fazer um planejamento, projeto, sonhar, mas colocar em prática os seus sonhos. Porque mais do que sonhar é realizar, tá certo? Então, Deus abençoe vocês grandemente. Nós estamos aqui sempre à disposição de vocês e eu espero estar com vocês em breve. Até breve. Pessoal,
Continue conosco, porque vai vir muito conteúdo bom aqui dos nossos especialistas, tá? Nós fizemos a abertura, mas teremos muito mais para vocês, então até breve. E não se esqueçam, Deus é fiel.